Boa noite, irmãos, paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Amém? Diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar o Senhor, a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos seus descendentes, do teu amigo Abraão? Eles têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas e os moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vens nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio a Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaíta, bisneto de Jeali e trineto de Matanias, levitas e descendentes de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no monte do vale, no fim do vale, de frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez para te louvar. Obrigado pelo teu cuidado com o Senhor, ainda no início de semana, meio da semana. Obrigado pela tua palavra, que ao lermos o Senhor já fala ao nosso coração. Mas pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos faça entender claramente o recado que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, quando Deus me lembrou esse texto, e eu fui ler e não tinha pretensão de trazer esse texto. Tinha pensado em outras coisas, mas aí ao ler, Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar esse texto e falar sobre oração.
né? Quarta passada nós tivemos aqui a palavra do Wilson, tão preciosa, sobre a libertação de Pedro da prisão. O pastor também trouxe essa palavra e outras passagens falando sobre oração. E a gente sempre está aprendendo sobre oração, né? Não vai chegar uma hora que a gente vai falar, já sei tudo sobre oração, já sei tudo sobre o que a palavra diz, né? Nós estamos em constante aprendizado. Então, quando eu comecei a ler, Deus me chamou a atenção realmente sobre essa questão da oração. E o tema que Deus colocou no meu coração foi orando com ousadia. Quando veio essa palavra ousadia, eu pensei, nossa, mas como assim? Porque eu tinha na minha mente que ousadia não era uma coisa muito boa, não, né? E aí eu fui pesquisar a palavra, né? E realmente ela tem um aspecto ruim, mas tem um aspecto bom. O aspecto ruim é que você é um enxerido. Você está colocando, entrando falando de algo que não é da sua conta. Você está envolvendo com coisa que não diz respeito a você. Você está indo além de coisas que não é para você ir. É como se fosse uma atitude inconveniente, né? Imprudente, sem bom senso, né? Então, nesse sentido, era o que veio na minha mente. Mas vendo o outro lado, a outro sentido da palavra, diz que ousadia é uma atitude de coragem, né? De audácia, mas se a gente trouxer aqui para esse contexto, essa ousadia, ou essa audácia, ou essa coragem, né? A gente pode trazer para o aspecto bom, no sentido de você ter coragem, ser ousado, audacioso, no sentido de ir diante do Senhor convicto daquilo de quem o Senhor é, né? Do Deus que você conhece, no sentido de ir além daquilo que você já conhece de Deus. Deus quer que a gente cresça na oração, né? A gente já usa essa frase às vezes, né? Vida de oração. Todos nós queremos ter uma vida de oração, assim como queremos ter também comunhão com a palavra, conhecer mais, entender mais, procurar saber qual é a vontade de Deus, né? Lendo, meditando, conhecendo os propósitos de Deus para a nossa vida, para que a gente possa agradá-lo. Não é diferente na oração. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Mas eu tinha na minha mente uma ideia de vida de oração que eu vou desconstruindo, né? E a gente vai desconstruindo um monte de coisa que a gente acha que é certo, mas a palavra de Deus diz para nós que não, né? Então a gente vai entendendo, segundo a palavra de Deus, o que é ter uma vida de oração. Eu tinha na minha mente, quando vinha, eu pensava, vida de oração é ter muitas horas orando, né? Então a gente quer ter muitas horas orando, né? Ai, nossa, eu gasto tanto tempo, mas eu preciso ter muito tempo de oração. Eu preciso, sei lá, passar madrugada orando. Enfim, ou colocar muitos e todos os meus pedidos apresentando. Claro que isso é essencial, isso é importante. Mas pode não ser necessariamente uma vida de oração. Uma vida de oração tem a ver com ser transformado segundo a vontade de Deus. Porque quando a gente pensa em oração, a gente pensa nos pedidos que nós temos. Então a gente pensa assim, poxa, eu tenho que orar por isso, por aquilo, porque eu não estou orando. É verdade, você está sendo ausente, negligente no seu tempo de oração. Mas vida de oração é mais do que isso. É você descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando a gente apresenta os nossos pedidos, nós estamos colocando diante do Senhor, mas nós vamos também entender qual é o propósito dele para nós naquilo que nós estamos pedindo. Seja uma circunstância difícil, seja um pedido, um sonho, uma circunstância difícil ou não, seja o que nós estamos colocando diante do Senhor. Seja uma luta, uma batalha, como aqui o contexto traz, né? Essa luta que o povo estava para enfrentar, que os inimigos iam vir contra eles, e eles não tinham condições de vencer, e com certeza seriam derrotados. Então, há situações, circunstâncias muito difíceis que a gente tem que estar colocando diante do Senhor. Mas se a gente tem essa ideia só dos pedidos, e de que a oração, uma vida de oração, eu
coloco os meus pedidos e aí eu recebo as respostas e está tudo certo. Se a gente tiver essa compreensão, acaba sendo uma compreensão muito rasa. Porque nem sempre Deus vai responder tudo que a gente quer. Muitas vezes, em alguns momentos, Deus não responde de imediato ou responde. Então, Deus vai trabalhando no nosso coração conforme nós vamos buscando Ele em oração. Então, a vida de oração tem muito mais a ver com uma transformação que Deus quer fazer na nossa vida, para que a gente conheça e esteja mais próximo dEle, conhecendo mais o coração de Deus, a vontade de Deus dele para a nossa vida. Então, não é muito sobre o que eu quero, eu apresento diante do Senhor, mas é mais sobre o que Deus quer para mim. Um pouquinho de dificuldade, né? E a gente fala, né? Orar é falar com Deus, como nós cantamos naquela canção tão linda, né? E a gente até fala para as crianças que é uma linguagem fácil delas entender, né? O que é orar? É falar com o Papai do Céu, é falar com Deus, é falar com Deus. A oração, a Josafá, eu percebo aqui no começo, nessas primeiras palavras dele, que ele foi ousado na sua oração. Ele fez algumas perguntas para Deus. Perguntas que a gente chama de perguntas retóricas, que já tem resposta. Eu fui ver esse texto na linguagem de hoje, e lá está afirmando, não está perguntando. Porque a pergunta retórica, você faz uma pergunta, mas automaticamente você já tem uma resposta. Então, é como se Josafá falasse, né, o Senhor não é o Deus dos céus, né? O Senhor não é o nosso Deus dos nossos antepassados. E quando ele fala Deus dos nossos antepassados, ele está lembrando tudo que Deus fez pelo povo de Israel. Então, eu fico imaginando que Deus recebendo essa oração, Deus falou, mas que ousadinho ele, né? Me lembrando tudo isso. Então, eu fico pensando que quando nós vamos orando, o Espírito Santo, que a palavra diz que ele quem leva as nossas orações, né? Vai fazendo com que Deus vá recebendo o que está no nosso coração, de verdade, o que está no nosso coração. Então, Josafá foi, e o interessante é que ele não entra no pedido logo de cara, mas ele vem com várias perguntas, né? Que é como se ele falasse para Deus e Deus já falar, isso mesmo. Né? Então, ele diz, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que estás nos céus? Então, primeiro ele invoca Deus como Deus dos seus antepassados e diz, não é o Senhor Deus que está nos céus? É como se Deus dissesse, sim, sou eu mesmo. Né? Depois ele diz, não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes da terra perante Israel? Então ele vai dizendo, né? E deu tudo isso para o seu povo, tirou os habitantes daqui, os inimigos, e nos deu essa terra, né? Do seu amigo. Então, Josafá vai lembrando para Deus tudo que Deus fez e quem realmente Ele é. Não é a ousadia, ao contrário, a ousadia em que as pessoas chegam diante de Deus e falam assim, mas se é Deus, o senhor tem que fazer. Eu não aceito resposta ao contrário. Eu estou apresentando aqui, eu sei que o senhor vai fazer, porque o senhor tem que fazer. Porque o senhor é Deus, o senhor é poderoso, o senhor é pai. Não é essa questão. Mas é como se Josafá fosse no sentido de dizer, olha, eu estou aqui, né, colocando tudo, vou colocar essa situação, mas é porque eu tenho convicção de quem o Senhor é. E o Senhor é fiel, e o Senhor é poderoso, e o Senhor cuidou desse povo, o Senhor tirou lá do Egito, o Senhor salvou com poder, né, um povo que não merecia, mas o Senhor amou, escolheu para ser uma nação, para te servir. E o Senhor tirou os inimigos, o Senhor deu essa terra, e agora o Senhor também, aí ele diz, né, que estão ali habitando e construíram, né, construíram um templo para adoração, né? Eles têm habitado nessa terra, construíram um santuário em honra ao teu nome. Ou seja, nós estamos aqui te servindo. Olha o que o Senhor fez por nós. É como se Josafá falasse, eu tenho certeza que o Senhor se importa com o que está acontecendo comigo. Tenho certeza que o Senhor se importa com o que está prestes a acontecer com esse povo. É a convicção, irmãos, a fé. A gente tem essa ideia de fé, muitas vezes, de palavras soltas,
que parece que a gente quer falar palavras para impressionar Deus, para ter um efeito. Não, não tem que ter efeito nenhum. Deus é Deus mesmo. Nós não precisamos usar palavras para impressionar e convencer Deus de quem Ele é. Mas quando você vem com convicção de que Ele realmente é, e as suas perguntas, como a de Josafá, é mais uma afirmação de que você está se apresentando a Ele, porque Ele é o único que pode te socorrer, porque te ama. Então, se nós trouxéssemos para o nosso contexto hoje, nós podíamos dizer, o Senhor não é o Deus que enviou o seu Filho para morrer por mim? Né? Que não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por nós, por mim? Que sacrificou o seu próprio Filho no meu lugar, que me deu salvação, que me deu uma nova vida, e agora eu faço parte do seu povo, eu tenho o privilégio de te adorar e de te servir. Não é, é o Senhor, é esse Deus, é ao Senhor que eu estou fazendo o meu pedido. Então eu tenho convicção de que o Senhor vai me responder. Isso é a fé, é saber quem Deus é, mas não para cobrar de Deus algo, porque Deus não precisa ser cobrado de nada, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra e responder conforme a sua vontade com o melhor por nós. Então é a convicção também que Deus nos ama e sabe o melhor para nós. Então quando a gente vai orar e a gente fica com dúvida, a gente fica com preocupações, a gente tem medo do que pode acontecer no futuro, porque o texto diz que Josafá estava com medo, sentiu medo. A gente tem medo, né? A gente não sabe, às vezes a gente se pega pensando, poxa, mas se acontecer isso, o que vai ser lá? Meu Deus, como que vai lidar com essa situação? Porque nós somos humanos. Mas, quando você vai com essa confiança diante do Senhor, essa fé em quem Deus é, o que Ele já tem feito pela sua vida, que o amor dEle já foi provado na cruz do Calvário, então você vai realmente com fé. E eu acredito que Deus falou, olha, realmente, é tudo isso aí que você falou. Então, Deus vem e cumpre a sua palavra. E isso é orar com ousadia. Então, a gente vê que aí só depois que ele fala tudo isso, é que ele coloca aí a sua oração. Depois que ele coloca tudo que, né, essa ousadia diante do Senhor, essa fé em quem Deus é, aí ele fala, mas agora, aí estão os amonitas. Então, o Senhor é esse Deus maravilhoso em quem eu posso confiar, e agora eu posso apresentar a minha situação. Então, se você estiver apresentando diante do Senhor algumas circunstâncias impossíveis, como o irmão pregou quarta passada aqui, né? É Deus que faz o impossível. É o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Mas é Senhor também, ontem, hoje e eternamente, né? Então, é Ele que responde às nossas orações, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama. Então, nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia. Mas essa oração que Josafá fez para mim, logo de cara eu pensei, é uma oração diferenciada. Mas não menos importante do que aquelas que nós fazemos todos os dias quando acordamos. Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pela minha saúde, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela providência, pelo cuidado, pelo livramento, pela salvação, por Cristo, enfim. Quando nós agradecemos a Deus pelas bênçãos enormes que Ele nos dá todos os dias, quando a gente acorda, já a bênção de estar vivo, já estamos sendo abençoados, e todas as outras que Ele já está nos dando, nos concedendo. Quando chega o final do dia e você está agradecendo a Deus porque mais um dia Deus deu de trabalho, mais um dia Deus sustentou. Essa é uma oração que Deus espera constantemente de nós. E é tão maravilhosa e tão especial quanto uma oração diante de uma situação difícil. Porque quando a gente faz essa oração constante de agradecimento por tudo, nós estamos reconhecendo que Deus é o sustentador, que sem Ele nós não podemos nada. Mas Deus permite que a gente saia um pouquinho da nossa rotina às vezes. Não é muito agradável, às vezes a rotina traz coisas que vão nos entristecer, que vai nos tirar de uma zona de conforto, né? Mas é aí que Deus vai querer, então, que a gente cresça um pouco mais no nosso relacionamento com Ele, para que a gente possa também orar com ousadia. Nessa circunstância tão difícil é que fez ele ter essa oração.
muitas vezes a gente passa por lutas e dificuldades, a gente não entende. Mas Deus quer trabalhar muito mais em nós. Ele trabalha na circunstância, Ele muda o que tem que mudar, Ele faz. Mas primeiro Ele quer fazer em nós. Então, no processo de estarmos orando a Deus, colocando diante dEle todas as nossas lutas, Ele vai trabalhando no nosso coração. Vai trabalhando a nossa humanidade, vai trabalhando as nossas preocupações. Então, nós aprendemos a descansar, né? Então, Ele vai trabalhando em nós. Então, é um trabalhar do Senhor. Porque a oração é uma forma que Deus, é uma ferramenta que Deus nos dá para que a gente possa crescer no nosso relacionamento com Ele. Então, a gente precisa tirar da nossa cabeça essa ideia de que oração, ou vida de oração, é colocar nossos pedidos e receber nossas respostas. Isso também, mas existe muito mais em todo esse processo. Né? É se aproximar, conhecer o coração de Deus e a sua vontade. E aí, o que a gente viu? Deus respondeu imediatamente. Que maravilhoso quando Deus responde logo, né? E a gente acha que Deus responde logo quando Ele faz o que a gente está pedindo. Mas não. Deus respondeu no outro dia, quando eles foram para a batalha. Mas a resposta já vem. Quando ele terminou a oração, estavam todos ali reunidos, aí Deus se revelou. Ele disse, escutem, versículo 15, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Então, a resposta veio imediatamente. O Espírito do Senhor, letra maiúscula ali, Espírito Santo de Deus, veio sobre o homem, né, profeta, homem de Deus ali. Né, Deus vinha e se revelava para o povo através dos profetas, de alguém que ele separava e trazia a mensagem pelo poder do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Você lê a palavra, o Espírito Santo, ó, pum! Você lê a palavra, o Espírito Santo já traz. Não precisa de ninguém, é você, o Espírito Santo e a palavra. Não tem como correr disso. Então, o que eu acho interessante é que a gente pode pensar a partir do versículo 15, é que aqui Deus já foi trabalhando na vida da congregação, na vida ali do seu povo. Quando ele fala, a luta não é de vocês, mas é minha, a batalha não é de vocês, mas é minha. No sábado de manhã, eu já estava lendo esse texto, Deus já tinha confirmado e tal. E eu levantei de manhã, fiz o café, estava fazendo café, deixei lá a Bíblia, que eu ia meditar no texto novamente. Aí todo mundo estava dormindo, e minha mãe também estava dormindo, meu irmão levantou e saiu. E aí eu fiquei incomodada com uma circunstância, que é isso aí, não consigo resolver, não tem como resolver, não dá para me resolver. A gente precisa reconhecer isso, né? Mas eu fiquei incomodada, então Deus falou, agora, você ora agora. Então eu parei na hora e orei, e coloquei diante do Senhor. E aí terminei de orar e fui ler a palavra. Eu já tinha lido, Deus já tinha falado comigo, mas aqui, nesse versículo, Deus falou, o que você acabou de ler, de orar, não é tua luta, não é tua batalha, é uma batalha minha. É eu quem vou fazer. É eu quem vou fazer. Então, não importa qual seja a circunstância, não importa o quanto é difícil e aos seus olhos impossível, aos meus também é, o que eu coloquei diante do Senhor, mas persista em oração, porque você sabe que o Deus que você serve é um Deus que te ama, que te resgatou, que te deu nova vida, que ouve as suas orações e que tem prazer em te responder e que sabe o que é melhor para a sua vida. Então, descansa no Senhor. E ore com ousadia diante do Senhor, não importa o que seja. Apresenta diante do Senhor, sabendo que Ele é fiel para te responder. Então, imediatamente, Deus respondeu. Não fez o que tinha que fazer, mas Ele já deu a resposta. O Espírito Santo já vai falando no nosso coração. Né? Às vezes a gente ainda está muito preocupado, a gente está muito ansioso. A gente está orando que Deus pode fazer, mas está querendo lutar, está querendo fazer. Está querendo resolver um negócio que você já sabe que não pode.
Então Deus quer trabalhar no teu coração e dizer, entrega nas minhas mãos, porque sou eu quem vou fazer. Então a gente precisa entregar e confiar constantemente e completamente nas mãos do Senhor. Tem um louvor que eu até lembrei, não deu tempo de eu lembrei hoje de manhã. Depois eu vou pôr no grupo das mulheres e da igreja, se os irmãos quiserem ouvir, que é uma canção que fala assim, né? Que Deus não respondeu porque ainda não foi entregue tudo no altar. Então a gente confia e não confia. Confia e não confia. Deus me ama, Deus responde, Deus é fiel, mas você perde noite de sono, né? Você fica ansioso. As suas palavras, às vezes, ainda não estão alinhadas com o que você colocou diante do Senhor. Seu coração ainda não está em paz. Mas Deus quer falar e trazer paz ao seu coração. No segundo versículo, 15, no versículo 16, ele diz, amanhã, não tenham medo, aí ele reafirma, né? Amanhã, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Deus deu uma direção, Ele revelou algo. Ele revelou aonde que eles iam encontrar. Ele revelou como que ia acontecer. Vocês vão encontrar eles ali, assim, assim, assim. Quando nós oramos, Deus está falando, e nós precisamos entender o propósito de Deus naquela situação. Às vezes Ele não vai falar tão claramente no sentido de você entender tudo, mas Ele vai dizer, eu tenho um propósito nisso. Está acontecendo isso por causa disso, disso, disso. Ele vai revelar, trazer revelação ao nosso coração. Porque a palavra de Deus, nós aprendemos assim, e é assim mesmo. Nós ouvimos Deus quando lemos a palavra de Deus. E ouvimos Deus quando lemos a palavra. E falamos com Deus quando oramos. Tá certo, é verdade. Quando eu leio a palavra, eu ouço Deus. Quando eu falo com Deus, Deus está me ouvindo. Mas, quando eu oro, Deus também está falando comigo. Mas, às vezes, a gente só quer falar. Deus tem que fazer, e a gente não para ouvir o que Deus está dizendo. Deus está falando. Então, uma vida de oração, ela precisa estar também em união com a palavra de Deus. Ela precisa estar em comunhão com a palavra de Deus. As nossas orações, para chegar diante do Senhor, precisam estar em comunhão com a palavra de Deus. Senão, nós confundimos tudo. Eu preciso falar e ouvir Deus falando. E por meio do seu Espírito, Ele vai falar. Então, Deus trouxe uma revelação para eles, vocês vão, tal lugar, vocês vão encontrar eles ali. No meio da luta, às vezes, Deus não vai dizer para você como vai acabar. Mas Ele vai te dar o direcionamento. Ele vai te revelar. Às vezes, coisas que você nem está imaginando. Às vezes, coisas que o inimigo pode estar até trabalhando contra. Mas Deus vai revelar os planos do inimigo. Deus vai revelar, te dar sabedoria para agir naquela situação. Porque enquanto você está esperando a resposta, enquanto você está orando, Deus está revelando e está te direcionando à vontade dEle. Mas às vezes a gente não ouve, a gente não para ouvir. Porque a gente está focado tanto nos problemas, nas dificuldades, e não em Deus. Você precisa estar focado em Deus. Ele vai te dar sabedoria para lidar com aquela situação. Ele vai te dar a tranquilidade, Ele vai te guiar. Ele vai te revelando a vontade dEle no processo, enquanto você está orando. Enquanto você está clamando e esperando a resposta. A resposta vem no direcionamento de Deus, muito mais do que antes mesmo do que a solução do problema. Quando você receber a solução do problema, aí você vai falar, nossa, porque se a gente ler o texto, foi isso que aconteceu. Né? Deus deu um livramento grande ao povo, enquanto eles adoravam. E isso olha, gente, eu tinha um monte de coisas para falar, que Deus falou comigo, que estava tudo nesse texto. Eu falei, aí tem que ser vigília, né, Senhor? Aí não dá para falar tudo. Então, eu não quero ir para um outro assunto. Mas a gente vê que Deus agiu de forma poderosa
inesperada. Então, o resultado, irmãos, eles vão chegar, você só tem que crer. Você está orando com fé, crendo que esse Deus que você serve é esse Deus poderoso que te ama, que ouve tua oração, que fez, faz e tantas coisas pela sua vida, que deu o seu Filho por você e que está te conduzindo nessa situação. E que quando o resultado vai vir. Muitas vezes a gente fica preocupado com o resultado, a gente quer o resultado. Calma, o resultado vai chegar. Ouça a voz de Deus, confie no que Ele está dizendo, ouça a revelação e o direcionamento do Senhor. No versículo 17 ele diz, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Então ele está dizendo, vocês não precisam falar nada. Deu um outro direcionamento. Revelou onde ia encontrar o inimigo e disse, vocês não vão precisar lutar. Fica tranquilo, não se preocupa com arma, com exército, com essas coisas não, que vocês não vão lutar. Vocês não vão fazer nada. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Mais uma vez, Deus fortalece. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com você. Então, não precisamos temer o dia de amanhã. Às vezes a gente ora, vai dormir e fica preocupado. E Deus está dizendo, o amanhã está nas minhas mãos. Você já orou? Então, eu vou resolver a questão. Você colocou na minha mão, você está dizendo que eu sou o Deus do impossível? Eu sou mesmo. Mas você precisa confiar. Calma. Então, Deus fortalece a nossa fé nesse processo de espera, de aguardar, de ver o que Deus vai fazer. Deus vai fortalecendo a nossa fé nele. Ele vai nos dando perseverança, ele vai nos dando calma. Nós vamos aprender a confiar nas promessas, a aguardar a hora certa. A gente também aprende que nas orações tem 3 respostas de Deus. Quem sabe? Vamos ver, quem sabe quais são as 3 respostas que Deus pode nos dar. O pastor já falou aqui esses dias aí. Vamos ver, pastor. Ele pode nos responder com sim, com não e com espere. A gente só fica, porque a gente só quer o sim. A gente não quer saber de esperar e nem de não, muito menos de não. Então, o sim, a gente fica feliz. É isso aí que eu quero, é só isso aí que eu estou buscando. O sim de Deus. Mas quando chega o não, aí é a hora de você submeter a sua vontade à vontade de Deus. Deus disse não. Então aí é a hora que Deus vai trabalhar o quê? A minha submissão a Ele. Agora é a hora de eu saber se Ele é Senhor da minha vida ou não. Cantar Senhor é bonito, muito bonito, né? Tem louvores lindos, a gente canta, a gente, né? Mas Ele ser Senhor da nossa vida é outra. O pastor trouxe aí o versículo, né? Esses dias, né? Não adianta, né? Falar Senhor, Senhor e não fazer o que eu mando. É a posição que Jesus nos ensinou, né? Se for possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. A gente se emociona com essa oração, né? Mas na hora, se emociona porque o Senhor fez isso. Ele se entregou totalmente, submeteu-se, mas quando é nós, e aí? Então, sim, é maravilhoso. E você vai contar o testemunho, você vai reconhecer, né, que Deus fez, que Deus faz, para que outros também sejam abençoados, outros sejam fortalecidos na fé, para que a glória de Deus seja presente na resposta daquilo que Deus fez na sua vida. Mas o não, você vai ter que se submeter. Poxa vida, Deus pode fazer, mas Ele não quis fazer, Ele disse que não vai fazer. E aí, nós aprendemos, como Paulo aprendeu, a minha graça te basta. Vamos viver sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E o espere, também a gente não gosta, porque a gente tem que esperar e a gente é ansioso, a gente acha que Deus tem que responder logo, e Deus tem que fazer logo o que está demorando. Então você espera uma semana, 15 dias, um mês, um ano. A gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que oraram muitos anos, né? E Deus respondeu quando era para se responder, porque Deus ele não se impressiona e nem ele é mudado pelo as nossas ansiedades. Ele faz no tempo que ele acha que tem que fazer.
porque ele sabe que aquela hora é a hora certa, aquele momento é a hora certa. E aí vai trabalhar no nosso coração também, porque a gente acha que a hora certa é agora. É agora que eu estou precisando, é agora que eu quero, eu preciso logo da resposta. E Deus está dizendo, não é a hora. Espera. Enquanto você espera, você vai também sendo transformado pelo Senhor. Então, vida de oração diz respeito à transformação da nossa vida. E aí, Deus vai transformando nossa comunhão e nossa intimidade com Ele vai ficando cada vez maior. Então, ele respondeu, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. A certeza de que Deus está conosco. Depois a gente vai vendo, Josafá se prostrou junto com todos, imediatamente adorou o Senhor pela resposta de Deus. E interessante que quando, no outro dia, né, eles foram firmes, certos, de que Deus já tinha respondido, que ia ser tudo aquilo que Deus tinha falado. Só que Deus começou a agir lá no meio, quando eles começaram a adorar o Senhor. Eles estavam tão fortalecidos, né, já, que chegou no outro dia, não tinha dúvida. Deus já tinha falado, era aquilo mesmo. E Josafá conversou com o povo, separou ali o pessoal do louvor, se posicionaram. Que coisa linda, né? Porque Deus não mandou eles fazerem isso. No texto não está isso. O texto diz que eles tinham que permanecer firmes. Firmes o quê? Na confiança. E como foi a forma que eles mostraram que estavam firmes na confiança em Deus? Quando eles se resolveram adorar a Deus. Somente adorar. Não tinha mais aflição. A gente só vai adorar já porque a gente já sabe que a vitória já está certa. Deus já falou que está conosco. Então, quando a gente chega, né, nesse nível de intimidade com Deus, de conhecer a Deus, a ponto de saber, Deus falou, está resolvido. Agora eu vou só adorar. E vou adorar agradecendo já pelo que Ele já vai fazer. Não é eu vou agradecer depois que faz. Não, eu vou agradecer porque eu já sei o que Ele vai fazer. Eu tenho certeza porque Ele falou. Eu confio. Então, essa palavra para nós hoje é isso, irmãos. Deus quer que a gente cresça na nossa vida de oração, mas crescimento na vida de oração é intimidade com Deus. É saber quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele faz por nós. É saber que Ele é fiel e se apresentar diante dEle, sabendo que eu não preciso me preocupar. Ele vai cumprir a sua vontade na nossa vida. E a vontade dEle é a melhor para nós. Então, Ele vai trabalhar. Então, se você estiver aflito, se você estiver preocupado, se você estiver desanimado, tudo isso, coloque diante do Senhor. Mas tenha certeza que o Senhor sabe o que é melhor para você, de que Ele está cuidando, de que Ele vai trabalhar nessas circunstâncias de uma forma que você nem espera. O texto diz que quando eles chegaram lá, os próprios inimigos destruíram a eles mesmos, e quando eles chegaram, só tinham os corpos lá. Ele falou, e vocês vão ver o grande livramento que eu vou dar a vocês. Então, eles chegaram, já estavam todos mortos. Eles só foram lá, pegaram os despojos e usufruíram daquela bênção que o Senhor concedeu a eles. Deus, Ele é fiel. Então, nós precisamos confiar e orar com ousadia diante do Senhor. Ousadia não egoísta, né? Não uma ousadia para entrar e dizer, na presença, eu sou filho e eu tenho direito. Você não tem nada, irmãos. Tudo é pela graça e de graça. Tudo é porque Deus decidiu amar você e me amar. E tudo que Ele faz é por amor a nós. E até o que Ele não faz também é por amor a nós. Então a gente pode chegar assim determinado, confiante, com coragem, com ousadia, sim. Mas com essa confiança em Deus é. E Ele é perfeito, fiel em todos os seus caminhos. E também, quando nós temos essa compreensão, a gente vai buscando a Deus com mais intensidade, mais no sentido de conhecer, né, a vontade de Deus para nós. Conhecer, procurar viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, as respostas de orações que nós vamos ter
nem sempre vai ser as que nós queremos. Muitas serão para a glória de Deus, nem todas serão, mas certamente todas elas vão glorificar o nome do Senhor, né? Porque é para isso que nós existimos, é para glorificar o nome do Senhor. E quando a gente sai da rotina, ou sai de uma zona de conforto, em que nós agradecemos, porque tudo está bom, tudo está bem, família, casa, trabalho, igreja, tudo tranquilo. Você agradeça e reconheça e testemunhe. Mas quando você sair desse conforto, quando você se vê de repente numa situação impossível, difícil, dolorosa, que você não sabe o que fazer, é uma oportunidade de você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É uma oportunidade de você estreitar o seu relacionamento com o Senhor. Deus está permitindo para que você vá além nas suas orações. Além do que Ele já está esperando, além do que você já faz, mas de comunhão com o Senhor. A gente pode agradecer e testemunhar de tudo que Deus faz, mas tem coisas que Ele ainda não fez, que Ele pode fazer nessa circunstância, e você pode testemunhar. Então, que Deus abençoe e nos ajude a ter uma vida de oração, conforme a vontade de Deus.